Escaloboloba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket News. E hoje eu vou falar de física quântica. Eu sei que é um assunto bem complicado, mas vou tentar simplificar aqui. Bom, desta vez uma enorme molécula foi enviada para dois lugares ao mesmo tempo. Tudo é partícula e tudo é uma onda. A luz é uma onda, mas também é feita de pequenos pacotes de energia, conhecidos como fótons, que se comportam como partículas. Elétrons, eles se comportam como partículas e ondas. Essa dualidade é conhecida há quase um século, quando Louis Victor Broglie afirmou que toda matéria tinha uma natureza ondulatória. E ele realmente quis dizer toda matéria, mesmo você tem um comprimento de onda específico. O experimento mais renomado usado para provar isso é chamado de experimento de dupla fenda. Ele é fácil de montar e mostra que a luz é uma onda. Se você cortar duas fendas em um pedaço de papelão e colocar uma lanterna por trás dela, um belo padrão de difração se formará do outro lado. Essa difração de fenda dupla também acontece com elétrons e átomos, e podemos perguntar o quão grande podemos testar essa ideia. Novas pesquisas mostram que podemos avançar muito nesse sentido. Usando um experimento complexo, eles foram capazes de demonstrar a dualidade de ondas e partículas de uma molécula de 2000 átomos. Esses são os objetos mais pesados até o momento para os quais isso foi possível. A conquista foi relatada no Nature Physics. Se acredita que esta molécula de alta massa está em superposição. Para todos os efeitos, isso significa que a molécula passa por vários lugares ao mesmo tempo. Eles são deslocalizados e, por esse motivo, vemos que eles se comportam como ondas. Bom, se você está pensando aí, what the fuck, como assim? Não se preocupem, porque isso é perfeitamente normal quando se fala de mecânica quântica. Cada molécula está em uma superposição de posições possíveis. É isso que abreviamos por estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quente como estão, nunca as duas moléculas interfeririam. É uma superposição de interferência de caminhos, afirmou a equipe em um comunicado à imprensa em uma rodada de perguntas e respostas. Os resultados do experimento duraram 3 anos, usando moléculas orgânicas específicas e uma configuração conhecida como interferômetro de Taubalt-Lau. A escala de comprimento de onda é o inverso da massa, de modo que, à medida que a massa aumenta, o comprimento de onda diminui, tornando-se cada vez mais difícil de testar a interferência. Mas forçar esse limite é importante para obter uma nova visão da mecânica quântica e produzir uma nova compreensão de seus limites na explicação da realidade. O estudo da física quântica existe há 100 anos e foi confirmada a teoria válida da natureza inanimada, excluindo aqui a gravidade, em todos os testes. Escreveram os autores que prosseguem dizendo que, no entanto, os objetos quânticos podem estar em superposição de duas energias diferentes, duas posições, duas velocidades e direções. Então, por que não vemos isso em nossas vidas diárias? O que eles estão querendo dizer aqui nessa parte do artigo é por que a gente não vê um elefante estar em dois lugares ao mesmo tempo, sendo que ele é feito de partículas, que tem essas propriedades. Eles apontam para uma resposta que soam simples, mas também que são complexas. Mas para confirmar, teremos que avançar ainda mais nos estudos. Já pensaram a loucura que seria aplicar a bizarrice quântica na natureza macro? Eu estar em dois lugares ao mesmo tempo? Ou estar parcialmente em todos os estados teoricamente possíveis simultaneamente antes de ser medido? Pois somos feitos de partículas, então, de certa maneira, isso poderia valer pra gente, ou não sei. É bizarro demais pensar nisso. Mas se vocês quiserem saber mais sobre física quântica, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque eu sempre falo disso aqui no canal. Então, para se inscrever, é só clicar nos botões que estão aqui abaixo. Agora vamos para a próxima notícia. Agora eu vou falar de um buraco negro que tem um disco de acreção que gira ao contrário. Buracos negros supermassivos geralmente são cercados por discos de material que acabam por ultrapassar os limites ou o horizonte de eventos, alimentando o buraco que está lá no interior. Os buracos negros giram e seus discos geralmente giram na mesma direção que eles. Mas os astrônomos descobriram um disco que gira ao contrário. A descoberta é relatada no Geophysical Journal Later. A galáxia NGC 1068 é uma galáxia espiral a 47 milhões de anos-luz da Terra. Lá no seu centro existe um buraco negro supermassivo que tem quase 17 milhões de vezes a massa do Sol. Recentemente, os astrônomos empregaram o Atacama Lag Millimeter Submillimeter Array, ou o ALMA, para estudar melhor o seu ambiente e
descobriram a presença de 2 discos de acreção, que são aqueles discos rotativos de matéria que ficam em torno dos buracos negros. Graças à resolução espetacular do ALMA, medimos o movimento do gás nas órbitas internas e ao redor do buraco negro, disse a autora principal, Violette Impellizzeri, do Observatório Nacional de Radioastronomia, NRAO. Surpreendentemente, encontramos 2 discos de gás girando em direções opostas. O disco contra-rotação se estende entre 4 e 22 anos-luz do buraco negro, enquanto a rosca de gás que gira de uma maneira correta, por assim dizer, se estende entre 2 e 4 anos-luz. Não esperávamos ver isso, porque o gás que entra em um buraco negro normalmente gira em torno dele em apenas uma direção, disse Impellizzeri. E ela prossegue dizendo que algo deve ter perturbado o fluxo, porque é impossível que uma parte do disco comece a girar para trás sozinha. Nesta imagem do ALMA, mostra 2 discos de gás se movendo em direções opostas ao redor do buraco negro na galáxia NGC 1068. As cores nesta imagem representam o movimento do gás. A parte que está em azul é o material se movendo em nossa direção e o vermelho é a parte que está se afastando da gente. O disco de contra-rotação pode ser nuvens de gás que caíram da galáxia hospedeira em uma direção peculiar ou pode ser o resultado de um evento menor de fusão que aconteceu no passado. Há evidências que sugerem que o NGC 1068 interagiu com uma pequena galáxia há vários bilhões de anos atrás. O trabalho também pode nos contar sobre a evolução supermassiva de buracos negros. A equipe acredita que a presença de discos contrarrotativos afeta a rapidez com que o buraco negro ganha massa. E talvez seja assim que o primeiro buraco negro supermassivo se tornou tão grande em tão pouco tempo. Os fluxos de gás contrarrotativos são instáveis, o que significa que as nuvens caem no buraco negro mais rapidamente do que em um disco com uma única direção de rotação, disse Impellizzeri. Esta poderia ser uma maneira pela qual um buraco negro pode crescer rapidamente. O disco externo está atualmente em uma órbita estável. Mais uma vez que os 2 discos interajam, uma coisa que pode acontecer em algumas centenas de milhares de anos, o sistema ficará instável e o material cairá no buraco negro. Tá aí mais um estudo que nos mostra que ainda temos muito o que aprender com os buracos negros. Disco de acreção que gira ao contrário, essa é nova pra mim. Pois bem, se você quiser saber mais sobre buracos negros, não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Recadinhos de sempre, se você quiser saber mais sobre buracos negros, você pode comprar meu livro do Átomo a Buraco Negro, porque, como diz aqui na capa dele, essa capa bonita, eu falo bastante de buraco negro também nesse livro. Além de buracos negros, quasares, física quântica e um monte de coisa. Se você quiser uma introdução para astronomia e física, pode comprar meu livro no link que está aqui embaixo na descrição. E vocês também podem comprar minhas camisetas lá no Chico Rei, sempre com estampas que fazem alusão aí a assuntos científicos. E me siga também no Instagram, como eu falei, venho falando aqui todo dia. Todo dia eu posto alguma coisa nova lá, alguma foto de planeta, alguma foto de satélite, alguma curiosidade. Se você quiser saber um pouco mais de astronomia, é só me seguir no Instagram e o link também está aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta!